Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Por gentileza, abra vossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 8. Vamos estar lendo apenas o verso de número 34. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão que aqui se encontra, pela vida dos nossos pastores, também os obreiros que hoje estão nos ajudando. Presbítero irmão Anderson, que fez a abertura do culto, Deus vai abençoar, assim como a vida dos demais irmãos. Aleluia. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 34. Diz assim a palavra de Deus. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Você sente glorificando a Deus? Irmãos, nós estamos hoje sobre o quarto culto. É isso, né, irmão Jonas? É o quarto culto que nós falamos do Evangelho de Marcos, né? É o quarto culto a qual nós falamos sobre o Evangelho de Marcos. Na primeira ministração nós entendemos do panorama histórico do Evangelho de Marcos, e ali nós aprendemos que esse livro, os relatos dele, originalmente foi escrito pela inspiração do Espírito Santo, para que Marcos enviasse aos cristãos que estavam em Roma, antevido pelo Espírito Santo da perseguição que haveriam de passar no futuro. E Marcos ele escreve um breve relato sobre aquilo que Jesus falou e ensinou para que a fé dos irmãos em Roma estivesse viva e fortificada quando eles viessem passar toda essa perseguição. Marcos também apresenta Jesus como servo sofredor. E no segundo culto, a qual o irmão Jonatas ministrou, nós vimos o servo preparado. Semana passada, nós vimos o servo trabalhando para apresentar o reino de Deus à humanidade. E hoje nós vamos falar sobre a cruz que o servo nos apresenta. Terça-feira que vem, para encerrar essa etapa de aprendizado do Evangelho de Marcos, está ministrando a palavra o pastor Ademir. O pastor Ademir está incumbido de trazer a palavra terça-feira que vem. Eu convido você a vir trazer mais um, que Deus vai usar poderosamente seu servo, e nós vamos estar encerrando, por enquanto, as meditações do Evangelho de Marcos. Amém? Os irmãos que estiveram aqui na primeira terça-feira que nós falamos do Evangelho, os irmãos lembram que nós lemos o capítulo de número 10, onde Jesus diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Nós tomamos por base esse relato para nós meditarmos naquele dia. Hoje, nós lemos que o próprio Jesus, o servo a qual Marcos apresenta, ele já vai agora, aquele que não veio para ser servido, mas veio para servir, agora ele muda a ótica de todos aqueles que estavam ouvindo os seus ensinamentos e diz: qualquer um que quiser vir após mim, note que Jesus, ele não obrigou ninguém. Jesus não usou força. Jesus deixou que o meu livre-arbítrio e o teu livre-arbítrio imperasse nisso. Ele diz: qualquer um que quiser, que tomar de livre e espontânea vontade, vim após mim, vim depois de mim, vim me seguindo, seguir meus passos. Que cada um tome sobre si a sua cruz e segue-me. Marcos ele deixa bem claro que o primeiro ponto desse ensinamento é que nós tomamos por decisão seguir Jesus. Nós decidimos isso, nós escolhemos. Foi um dia da tua vida, um dia da minha vida, que nós vimos que sem Jesus não dava. Então nós decidimos ir após Jesus. E Jesus, quando disse isso, aquele que quiser, por decisão própria, que se decidir me seguir, até aqui é decisão tua, daqui para frente, precisa tomar uma cruz para me seguir. Pegue a sua cruz. O servo que Marcos apresenta aos cristãos em Roma e também a nós,
que haveria ainda, depois de proferir essas palavras, subir ao madeiro para consumar toda a obra da salvação, ele que haveria de passar toda a humilhação de ser crucificado, ele disse que aquele que quisesse ir após os seus passos, seguir aquilo que ele ensinou, também tinha uma cruz para seguir. E nós vamos ver que os crentes, os irmãos do primeiro século, seguiram à risca isso que Jesus fez. Paulo, o apóstolo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 11, e verso 1, diz assim: agora, irmãos, sedes vós imitadores de Cristo, imitadores de mim, como eu fui de Cristo. Paulo, o maior ícone depois de Jesus, do Novo Testamento, ele seguiu à risca os passos de Jesus. E ele seguiu e tomou também a sua cruz, e por isso que se tornou esse homem a qual nós pregamos, nos inspiramos nos seus ensinamentos, porque ele também tomou sobre si a sua cruz. E a primeira cruz que eu quero falar hoje aos irmãos, eu quero que fique gravado em seu coração e em sua mente, nesses 30 minutos que nós temos, é a cruz do sofrimento. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 21. A palavra de Deus vai dizer assim, vou esperar o irmão Jonas colocar ali, nós vamos ler todos juntos, e esse versículo ele vai ficar ali até nós mudarmos a outro tópico, então com atenção vamos ler. E por ele credes em Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Seguindo aquilo que Paulo disse que nós devíamos imitar ele, como ele imitou Cristo, então imitando Paulo, consequentemente haveríamos de estar imitando Cristo. O apóstolo Pedro, quando foi escrever a sua carta, ele diz que nós deveríamos seguir os passos de Jesus e deveríamos padecer como Cristo padeceu. Os irmãos da primeira igreja, os irmãos que fizeram com que o evangelho chegasse aonde chegou e viesse até nós, eles passaram e sofreram todo tipo de dor que você possa imaginar. Embora nós estejamos vivendo no paraíso hoje, que hoje no Brasil a igreja ela sofre uma certa perseguição política, estão tentando implantar alguns costumes que não é condizente com as verdades cristãs, mas hoje nós vivemos no paraíso para professarmos a nossa fé. Mas mesmo nós tendo a nossa liberdade de expressão, mesmo nós tendo o nosso direito a prestar o nosso culto sendo respeitado, ainda existe dentro do nosso ciclo familiar, ciclo de amigos, muitos que ainda sofrem pelo amor a Cristo, e essa cruz é pesada. Eu conheci na minha caminhada, que é muito curta, perto de alguns irmãos que tem aqui, pessoas que foram abandonadas quando chegaram e disseram: hoje eu sou crente, hoje eu sigo a Cristo, agora eu vou na igreja evangélica. E essa cruz do sofrimento é uma cruz que não tem prazo para acabar. Porque entenda, irmão, que quando Jesus disse para nós tomarmos a nossa cruz, e a cruz do sofrimento vem junto, a cruz que nos faz dia a dia nós negarmos algumas coisas ao amor de Cristo. E quando nós fazemos isso, o céu se alegra. É a cruz que nos motiva. Porque quando nós sofremos as afrontas do inimigo, quando nós sofremos algumas perseguições, quando nós sofremos algum abandono, por amor à palavra de Cristo, por amor àquilo que Cristo ensinou, por amor àquilo que Cristo deixou à sua igreja, por mais que aquilo nos cause dor, por mais que o nosso ego seja machucado, por mais que as nossas crenças sejam machucadas, por mais que o meu eu seja machucado, automaticamente o nosso espírito se fortalece. Paulo diz que quando eu estou fraco, assim que eu estou forte. Porque a partir do momento que o meu eu começa a sofrer por amor à palavra de Cristo, a partir do momento que a minha cruz é a cruz do sofrimento, como foi a de Jesus,
para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Ao mesmo tempo em que essa cruz te causa sofrimento, essa mesma cruz eleva seu espírito e deixa você mais perto de Deus. E essa é uma das visões que Marcos passou aos irmãos que estavam em Roma. Porque depois de algum tempo de Marcos escrever o seu livro, houve uma grande perseguição à igreja. E muitos daqueles que estavam ali sofreram diferente do que nós sofremos. Muitos dos crentes daquela época foram jogados ao grande coliseu romano, foram devorados por grandes leões, foram mortos à espada. Mas o sofrimento deles, que era visível ao olho, e também era um sofrimento que emanava sangue, e muitos deram a sua vida por essa cruz do sofrimento, não negaram a Jesus Cristo. Não negaram a sua fé, não negaram a palavra viva de Deus, não negaram que Deus é salvação, não negaram que Deus é amor, não negaram que Deus é justiça, e por isso alcançaram a salvação, porque sofreram e carregaram essa cruz até o último tempo. E a cruz do sofrimento, em algumas situações, ela está dentro da nossa casa. Ela está no nosso companheiro ou na nossa companheira. O sofrimento de que nós não podemos deixar a palavra de Deus cair em esquecimento dentro do nosso lar. Porque o nosso ministério, o nosso primeiro ministério é a nossa família. E nós não podemos deixar com que o nosso primeiro ministério seja atacado. E muitos aqui lutam e têm guerras travadas dentro do seu lar, e a cruz está ali. E para desespero do inferno, Jesus tem visto tudo que nós temos passado e tudo que você tem enfrentado por causa dessa cruz. Para desespero do nosso inimigo, Jesus tem sondado e tem entendido e tem contemplado tudo que você tem passado, tudo que a igreja tem enfrentado. Alguns dias eu estava lendo algumas notícias, que eu gosto de ler notícias, e eu vi lá no Afeganistão, onde teve uma reviravolta na direção daquele país, e eu me espantei, porque eu vi um monte de saco numa praça, e um monte de, segundo a notícia, missionários dentro daqueles sacos, jogados ali para morrer, e a condição para sair dali era negar Jesus, e nenhum deles negavam. Nenhum deles, mesmo tendo a sua vida sendo atacada, pontos a perder a sua vida, nenhum deles negaram a palavra de Deus. Nenhum deles negaram a Jesus. Nenhum deles voltaram à sua fé. Aí muita gente, para atacar o evangelho, pode dizer assim: mas cadê o Deus desses missionários que não vem salvar eles? Mas cadê o Jesus desses missionários que não tiram eles desse sol? Cadê o Jesus deles que não vem tirar e livrar eles da mão da morte? Aleluia. Mas eu creio, isso é eu, irmão. Você pode até não concordar com isso, mas eu creio que a fé daqueles homens e daquelas mulheres está tão enraizada em Jesus, está tão crente, firme em Jesus, aleluia, que eles estão naquela palavra de Paulo, que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, aleluia. Eu creio que a fé deles está tão enraizada na palavra de Jesus, que a morte para eles é uma carruagem que leva eles até os céus. Oh, glória a Deus por isso. Atos capítulo de número 10, verso de 39. Nós vamos ver a cruz da morte. Aleluia. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram
e pendurando-o no madeiro. Jesus Cristo, sendo ele Deus, segundo escreveu Paulo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se despiu da sua glória e sofreu uma morte e morte de cruz. Assim como Jesus foi crucificado para que eu e você pudéssemos estar hoje aqui, louvando Ele e tendo uma vida abençoada, os cristãos ou os crentes do primeiro tempo, da primeira igreja, eles também deram a sua vida para que o evangelho continuasse crescendo e se expandindo. A exemplo do apóstolo Pedro, que foi crucificado, o próprio João Marcos, que foi esquartejado nas ruas de Alexandria, Paulo, que foi morto à espada, Tiago também foi morto à espada. Aqueles crentes que ouviram de Jesus, conheceram Jesus, a cruz que reservou a eles foi a morte. Não que eles pudessem ter poder sobre o pecado, não. Mas assim quis os céus que eles também dessem a sua vida para que o evangelho chegasse aqui hoje. Diferente dos irmãos que estão lá no Afeganistão, tendo sua vida tirada. Hoje a cruz que Jesus nos dá, que o Espírito Santo nos dá, é uma cruz que nós muitas vezes temos que matar alguma coisa dentro de nós. Temos que matar algumas opiniões, alguns desejos. Temos que matar algumas vontades. E essa cruz ainda está viva. E muitos de nós, todos os dias, quando nos levantamos pela manhã, temos que matar algo dentro de nós para nós continuarmos aos pés de Cristo. Nós temos que matar o nosso ego, a nossa vontade de sair brigando, a nossa vontade de sair chutando tudo. Algumas vezes, até para exercermos o nosso ministério, nós temos que matar o nosso querer, para que impere a vontade de Deus na nossa vida. Ainda mais nós que estamos na condição de obreiros da Igreja de Cristo. E uma vez mais eu volto na palavra de Jesus, onde o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E da escola em que eu vim, obreiro não está num grau maior do que os irmãos da igreja. Mas o obreiro, ele está para servir a igreja. O obreiro, ele não está no status de ser mais, mas ele é menos, porque ele tem que servir a cada servo de Jesus. Ele tem que estar ali, e muitas vezes para nós vivermos essa verdade, nós temos que matarmos o meu eu, a minha vontade, o meu querer. E Jesus deixou essa cruz para que a igreja carregasse, para que dia após dia, até Ele vir nos buscar, que nós pudéssemos matar a nossa vontade para imperar a vontade dEle. Irmão, olha que paradoxo é esse. O meu eu tem que diminuir para que cresça Jesus Cristo. Para que o Espírito Santo reflita na minha vida, o Jefferson tem que morrer cada dia. As minhas vontades, os meus querer, o meu achismo, ela tem que ser posta num caixão e Jesus tem que viver em mim, para que eu possa resplandecer a vontade de Cristo. Hebreus, por favor, Jonas, Hebreus 12, 2. A cruz da vergonha. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus Cristo, o servo a qual Marcos apresenta, ele sofreu a maior humilhação que um judeu podia ter. Na lei estava escrito que maldito era aquele que fosse crucificado. Já era tido por maldito, uma maldição imperava sobre aquele. E Jesus no Getsêmani, quando ele dobra o joelho e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus aceitou passar para a maior humilhação que um dos seus descendentes, ou algum dos seus que nascesse de descendência abraâmica, pudesse ter. Jesus subiu ao madeiro, e diferente de todos aqueles que eram crucificados antes e depois de Jesus, que tinha algumas pessoas de testemunha, o mundo inteiro sabe que Jesus foi crucificado. Hoje nós falamos da crucificação de Cristo com louvor, porque graças a ela eu estou aqui hoje. Mas naquele dia, quando Jesus foi crucificado, naquele tempo, irmão, pode ter certeza que muitos apontavam, e como diz a palavra, muitos zombaram de Jesus, porque ele estava sendo crucificado. Como domingo foi ministrado aqui, o Jesus que passou por Naim e devolveu a vida ao filho da viúva. Aquele que teve poder de trazer vida foi crucificado como maldito. E essa é uma cruz que nós temos que carregar. Vergonha de servir Jesus? Não. Não. Mas muito de nós somos envergonhados por não negar a sã palavra de Deus. A sã palavra é a palavra pura, a palavra fiel, a palavra verdadeira. A palavra que não tem enfeite, irmão, a palavra que nos confronta. Muitos de nós somos envergonhados quando queremos pregar a palavra pura, que nem o pastor sempre fala aqui, eu não me vendo. Muitos são envergonhados. Muitos são afrontados. Há muitos pastores, muitos obreiros que têm que manter-se firme. Quando prega uma verdade, alguém diz assim, mas lá em tal lugar não é assim. Mas ele tem que se manter firme, porque ele sabe do compromisso que tem com a palavra de Deus. E muito crente, muitos de nós que aqui estamos também temos que ser assim. No nosso trabalho, quando muitos ridicularizam os crentes, e nós pagamos por causa de uma meia dúzia que tem aí fora, que pinta e borda, e eu vivo isso, irmão. Eu lido com muita gente, e volta e meia eu escuto piadinhas de crente. Mas o que me conforta é saber que, quando eles fazem piadinhas, o Espírito Santo fala em mim, continua, você está no caminho certo. Não se vende, não faz o que os outros fizeram, não seja você a piada, ou o causador de uma piada assim, não seja você o causador de um escândalo assim. E o inimigo tem conseguido calar e envergonhar muitos crentes. Muitos irmãos têm tido a sua fé abalada porque não sabe ou não consegue discernir isso. Quando alguém te afronta, irmão, não é que você está no caminho errado, é que você está no caminho certo. É que você está com uma cruz às suas costas e Jesus disse, segue após mim, mas traz junto a sua cruz e não deixe ela no meio do caminho. Não deixa ela à beira da estrada, traz consigo aonde você for. Leva a tua cruz no teu trabalho, leva a tua cruz nos seus encontros familiares. Leve o seu testemunho aonde você for. Leva o que você é aonde você passar. Aleluia. E eu vou pular, irmãos, porque senão eu vou extrapolar o tempo. Aleluia. Em 1 Pedro 2,4, a cruz da rejeição. Aleluia. E chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. A cruz que nos causa e nos faz ser rejeitados por aqueles que não compreendem a imensidão que é Cristo. Porque o servir a Jesus não é pesado. Servir a Jesus é gratificante. Esses dias eu conversava com a irmã Jocelaine,
E se não fala a memória, ela diz assim: irmão, a gente vê muitas provas, mas se a gente for pôr na ponta da caneta, a gente tem mais vitória do que prova. Foi isso, né, irmã Josi? Isso é uma verdade. O servir a Cristo não é pesado. O que acontece é que algumas vezes a gente vê mais os contras do que os prós. Não é isso. Se você analisar a tua vida hoje, você tem mais bênçãos do que provas. E essa cruz nos traz rejeição, nos faz ser rejeitados. O servir a Cristo, irmão, te faz ser rejeitado de muitas coisas. Mas não é porque servir Jesus é pesado, não. É porque quando você serve a Jesus, e Jesus disse isso, que você é luz. Quando você está no caminho de Deus, quando você está fazendo a vontade do Pai, você foi tirado da escuridão e agora você é luz aonde você vai. E muitas vezes Deus te manda aí lugares ainda onde há trevas. E as trevas não querem as luzes. E a nossa falta de compreensão disso muitas vezes faz nós desanimarmos. Porque daí a gente começa a se ver sozinho, se ver abandonado. Aquela multidão de pessoas que nos rodeavam nos abandona. Aí o inimigo sujo e astuto, ele sopra no teu ouvido e diz assim: viu, depois que você começou a servir esse Cristo, muita gente te deixou, você está sozinho. Mas não é que você está sozinho, é que você está sendo luz. É que aonde você chega, você resplandece a presença do Espírito Santo. E aqueles que não querem viver nessa mesma luz que você, rejeitam a luz e se afastam de você. Mas para alegrar o teu coração, Jesus Cristo, antes de ir para o céu, ele diz assim: eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador, e esse estará com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia. Jesus disse que por mais que a cruz da rejeição esteja conosco, e muitos amigos, parentes que antes estavam conosco nos abandonam, tem um que jamais vai deixar você sozinho, chamado de Espírito Santo. Esse jamais te abandona, jamais te deixa, jamais te rejeita, jamais te envergonha, jamais te deixa triste. Esse está com você até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Marcos capítulo 8, verso 35, irmão Jonas, para nós encerrarmos. Eu quero convidar o pastor Ademir para se fazer presente já. Mas em meio a tanto trabalhar de Deus na nossa vida, em meio a tanto trabalhar de Cristo no nosso eu, para nos moldar segundo a sua vontade, as mesmas cruzes que nós carregamos, essa que Jesus disse: toma a tua cruz e me segue, é a mesma cruz que vai te conduzir à salvação. Aleluia. E Marcos capítulo número 8, verso 35 diz assim: o próprio Jesus, depois de falar para nós tomarmos nossa cruz, ele continua a narrativa e diz: porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, esse a salvará. Então essa mesma cruz que te causa dor, te causa sofrimento, te faz ser rejeitado, essa mesma cruz que faz você todo dia matar algo dentro de você, é a mesma que vai te conduzir à salvação. É a mesma que vai te levar a herdar a vida eterna. É ela que vai fazer você ouvir o toque da trombeta e encontrar com Jesus nos ares. Então a partir de hoje, irmão, toda vez que o inimigo soprar no teu ouvido que é para você desistir, lembre-se que essa cruz vai te conduzir à salvação. Toda vez que você vê que está muita gente se afastando de você, e você por um instante quiser voltar onde estava, lembre-se que essa cruz vai fazer você alcançar a vida eterna. Lembre-se que esses mesmos rejeitos, essas mesmas dores, esses mesmos abandonos, essas mesmas provações,
que vai fazer você alcançar a vida eterna, aleluia. E essa sim é uma vida perfeita, é uma vida sem abandono, é uma vida sem lágrimas, é uma vida sem dor, é uma vida sem tristeza, é uma vida sem traições, aleluia. Eu sempre digo isso quando tenho oportunidade. A maior promessa que Jesus fez à sua igreja não era carro, bens, finanças, não. Isso aí faz parte. Buscai o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso é bíblico também. Mas a maior promessa que Jesus fez é um dia nós morarmos com Ele. A maior promessa que Jesus fez é que um dia Ele vinha me buscar e vinha buscar você também. A promessa de Jesus é que Ele preparou moradias para nós. É que tem um lugar nos esperando. É que vai ter um tempo em que nós não vamos mais chorar. Essa é a maior promessa de Cristo. E é por isso que você tem uma cruz e não pode abandonar ela. É por isso que você tem um compromisso e você não pode deixar ele de jeito nenhum. Se alegra. Porque as mesmas aflições que você passa hoje não são comparadas com a glória do que há de vir. Assim diz Paulo. Se coloque em pé.